Irmãos internautas, aqui estamos mais uma vez para uma página aberta. Hoje, por enquanto, minha querida Mari Lourdes aqui, a nossa esposa, está ausente, porque ela foi fazer uma assistênciazinha lá fora, mas daqui a pouco, com a graça de Deus, eu acho que ela vai chegar, atrasadinha, mas chega. E aí, tudo novo, né? É o que a gente vai verificar hoje na obra de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, o ponto 7, que nos traz uma interessante reflexão a respeito das coisas, do que abordamos, do que sintetizamos, do que entendemos e colocamos em prática com relação ao que seja uma religião, o que seja uma atitude crística, né? E antes de abordar a questão, eu gosto bastante de uma letra, né, dos nossos queridos Tim e Vanessa, que eles cantam a música chamada, eu acho que vocês conhecem, né? A música Senhor das Estrelas. Por que eu gosto? Inclusive, toda vez que eu ouço essa música, eu me emociono, porque essa música sintetiza a nossa incapacidade ainda de compreender Jesus, a nossa incapacidade ainda de não aceitá-lo em plenitude, colocando em prática os seus ensinos fielmente nos nossos dia a dias, né? É um poema belíssimo que diz o seguinte: coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo alteia a virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inolvidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes, quando tua boca se abre, Senhor das estrelas. O que fizemos? O que fizemos? Trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz, que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Né? Esse poema, que eu acho que é de Tim né? Ele nos dá justamente essa base de incompreensão de um ser tão altivo, de um ser tão lúcido e perfeito na obra da vida, com relação a pouca realização ainda em nós, né? Porque nós nos colocamos aos desplantes em muita sequência de verificar a falta, né, de implemento em nossas vidas dos desígnios da espiritualidade, dos desígnios da verdade que transcende dentro do Evangelho, que Jesus, como emissário de Deus, como Senhor de fato das estrelas, quis e trouxe para nos proporcionar, né? Então,
Nossa irmã Marilourdes acabou de chegar. Boa noite, né? a todos. Na corrida, como eu falei, mas graças a Deus está aqui. E é isso que a gente quer hoje, né? O que Emmanuel, afinal de contas, quer nos passar hoje nessa mensagem que ele colheu do capítulo 5, versículo 17, na primeira carta aos Coríntios de Paulo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E ele dá esse título, tudo novo. Falar alguma coisa? Essa carta, né, a primeira carta aos Coríntios, que Paulo traz, né, como na maioria das suas cartas, esse entusiasmo, né, essa levantar a esperança daqueles iniciantes, né, no apostolado do Mestre. E essa foi uma forma que ele encontrou de estar sempre em contato, porque a gente fica imaginando, né, Queiroz? Quem teve a oportunidade de ler Paulo e Estevão, e quem não teve ainda, irmãos que estão nos ouvindo, que possam ler essa extraordinária obra, né, espírita, que é Paulo e Estevão. E a gente começa a imaginar porque Paulo saiu divulgando o Evangelho por todos os cantos, e isso era um trabalho que ele fazia a pé, caminhando, né? Então não poderia estar dando assistência a essas novas igrejas que começavam a brotar. E encontrou, né, através das suas cartas, um mecanismo de poder estar sempre orientando, estar sempre perto. E uma das cartas mais conhecidas é a 1 Coríntios, né? E ele vem trazendo essa frase fantástica, assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque ele mesmo afirma, não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Todos nós temos as nossas estradas de Damasco, né? Cada um tem a sua estrada de Damasco. O Paulo, ele jamais deixou de agir com fé em Cristo. Com fé em Deus. Mesmo na perseguição, mesmo sendo aquele que apedrejou o primeiro mártir, né, do cristianismo, Estevão, ele sempre teve aquela convicção de que fazia correto, de que fazia realmente o que deveria fazer. Só que, justo a sua cegueira, né, teve que ser transpassada e colocada em evidência máxima diante das portas da cidade de Damasco. E isso o fez refletir. Porque será que foi apenas o fato, né, transcendental e espiritual da figura ali, do fato mediúnico, obviamente, que ele pôde ver a figura do Cristo? Será que foi apenas isso o suficiente? Né? Ou será que houve algo mais? Algo interno, né? Foi todo um processo, não é? E a gente sabe que a energia de Jesus, como não me lembro se é Joana ou se é outro autor que diz, que quem conheceu Jesus jamais será o mesmo, né? Quem conheceu Jesus jamais será o mesmo. Então, com certeza, naquele momento ali, onde a energia do Cristo palpitou com todo o seu fulgor diante de Paulo, mostrando que ele literalmente estava cego nas suas atitudes, mesmo legítimas, né? Mesmo legítimas da forma com que ele compreendia, não era então a verdade como deveria ser. E a gente vê muitas atitudes ocorrendo constantemente no meio religioso. E o meio religioso, ele transpassa e ele levanta para as atitudes corriqueiras do dia a dia, né? Porque nós, ao invés de assumirmos de fato uma atitude crística, nós começamos e agimos pensando numa atitude muito mais egoísta, muito mais utilitarista do que crística. E é isso que Emmanuel vai nos chamar a atenção. Ele começa dizendo:
Prestemos atenção. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave, diz Emmanuel, né? Porque a gente verifica na atitude de Jesus perante a proposta ventilada pelos fariseus, né? A proposta ventilada ali, representativa pela figura de Judas, que também pensou estar agindo para que o reino de Deus, para que o Cristo tomasse as rédeas do poder, enveredando pelo caminho de uma construção mais rápida da Boa Nova. Na verdade, Judas ele agiu de forma também ingênua, de forma equivocada. Mas o Cristo, sabendo da verdade, ele estando no mundo, não se deixou levar pelo mundo, porque ele tinha conhecimento de que aquele não era o caminho correto. E aí fica essa reflexão que Emmanuel também nos chama a atenção aqui. Quantas e quantas vezes no nosso dia a dia nós não assumimos atitude, nós não fazemos ou pensamos coisas, né, que fogem totalmente a essa verdade, que é a verdade da vida, a verdade que deve transcender o nosso existir. Porque aí a gente mostra em muitas circunstâncias que a nossa fé ainda é uma mera crença. Porque existe um diferencial, né? A gente aprende com o Espiritismo que existe um diferencial muito grande com relação à fé e com relação à crença. A crença, ele fica naquela plataforma de superficialidade. Uma visão que eu tenho uma convicção, mas muitas vezes basta um fato ou uma situação de desconforto ou vexatória para eu poder me balançar, para eu poder começar a questionar ou duvidar até daquilo ali que eu estou crendo. Não é uma atitude de transformação, é uma atitude antes de admiração, superficial e externa. Já a fé não. A fé, ela robustece a essência, ela se cristaliza no âmago do ser e potencializa de dentro para fora, mostrando, mesmo diante da adversidade, mesmo diante das dificuldades e das provas que nos suscitam a vida, uma robusta resposta, que muitas vezes até não proporcionam conforto, mas não nos deixamos levar, porque sabemos que a atitude mais correta é a atitude que deve transpassar o interesse pessoal, deve ir além do conforto e do momento, mas deve referenciar todo um conjunto de circunstâncias, porque eu estou sempre evidenciando um plantio, e esse plantio, qualquer que seja ele, trará consequências que abarcarão a minha continuidade, bem como a continuidade, né, do que está em minha frente. Então, isso é um diferencial enorme, enorme. E é interessante, Queiroz, que a observação de Emmanuel, ele diz que as pessoas que, assim, utilizam do recurso da oração, do recurso sagrado, né, ele deixa claro, para que se perpetue situações injustificáveis, justamente por envolverem certas vantagens imediatas, traz uma inquietação, né? Então, essa inquietação interna, essa não compreensão
da realidade espiritual faz com que a gente utilize inadequadamente as fontes de nutrição espiritual que nós temos, e uma delas é a oração, né? Então, quando ele diz semelhante atitude mental constitui resoluções muito graves, porque a repetição desse comportamento vai trazendo para aquele ser, de certa forma, uma cristalização de uma ideia. Então eu passo realmente como Queiroz falou, da crença, né? Eu começo a ter uma crença e transformo aquilo como uma realidade, sem ter a compreensão de fato. E isso, Queiroz, é tão interessante, essa ideia que Emmanuel traz, né? Na psicologia, a gente traz algumas observações quando eu começo a ter crenças sobre mim mesma, e essas crenças são muitas das vezes equivocadas. E eu passo uma vida inteira acreditando em algo que eu construí. Exatamente. De forma completamente desconecta do que eu sou, né? Então, por não saber quem eu sou, eu vou acreditando naquilo que eu fui construindo de mim mesmo. Então, nós podemos construir uma crença de que nada dá certo, que tudo é empecilho, né? Então, nós vamos acreditando que não somos capazes. E, logicamente, vamos utilizando da oração como um mecanismo para que eu possa ter o quê? Vantagens imediatas. E nós vamos fazendo barganhas com Deus, né? Como se Deus estivesse ao nosso dispor para atender as nossas preocupações egóicas. E a oração, ela vai muito além disso. Quando nós estamos abertos e oramos, nós com certeza vamos nos conectar com a pureza da espiritualidade, né? Com os sentimentos de amor, de harmonia, de paz, de tranquilidade, e aquilo que nos parecia ser tão temeroso, tão preocupante, vai aos poucos encontrando meios de se solucionar. Mas quando nós estamos querendo que a oração seja atendida e que seja resolvido aquilo, da forma que eu almejo, que eu quero, nós vamos justamente tendo uma atitude mental muito grave, porque isso vai adoecendo. E Cássio faz até uma notazinha aqui, bem lúcida nisso tudo que a gente está conversando, né? Ele diz: devemos aprender o que Jesus nos ensinou, não apenas seguir, mas fazer diariamente os ensinamentos. Aí eu até coloquei, exatamente, mas muitas vezes nós deixamos interesses outros tomar as rédeas das situações. E aí a atitude crística é deixada de lado, em detrimento da atitude egóica e oportunista, né? Que muitas e muitas vezes nos coloca em situações outras que até em momento eu posso sentir até um certo conforto ou até um certo gozo, mas a consequência que eu vou colher lá na frente não dá, como é que se diz, uma resposta satisfatória sobre nenhuma hipótese, porque tudo que eu fizer de encontro às leis, obviamente eu vou ter que responder por elas, né? Aí Emmanuel diz assim: Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, ele foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação. Olha só, testemunho da não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. A gente sabe que os umbrais, eles existem e recebem forças maiores dos encarnados para poder continuar existindo. Parece até brincadeira, mas é uma pura realidade. Nós muitas vezes verificamos o clima meio pesado, né? A gente vê
N espíritos que nas obras acessórias que nos acompanham a doutrina, mostrando que uma névoa densa, né, uma coisa assim, meio que difícil até de respirar e de perceber, e os espíritos superiores dizem que aquilo ali são as emanações mentais sustentadas pelos habitantes da Terra, proporcionando justamente situações que são desconfortáveis, que muitas vezes nós até reclamamos dela, mas procuramos produzir e sustentar, não é? E a gente vê nesse exemplo de Jesus como em muitas circunstâncias, para ser um discípulo, a gente de fato precisa de ser forte, a gente precisa ser robusto na fé, fidelizando mesmo a atitude tal qual ele faria. Quer ver um exemplo? O que é justiça para a gente? Para todos nós, é mais um sentimento de ir à forra, de vingar-se, de tirar um proveito, do que mesmo de fazer uma mera reparação ou um mero acerto da situação. Podem observar, tem gente e gente que espera uma oportunidadezinha, num vacilo de quem quer que seja, de uma empresa, de uma pessoa, qualquer coisa, para colocar na justiça, para pedir um dito dano moral, né? Que nada mais é uma forma, digamos assim, fácil de ganhar um dinheirinho sem trabalhar, né? Infelizmente, se você for observar no âmago da questão, é a única base do entendimento da justiça que aquele indivíduo ou aqueles indivíduos têm, de tirar proveito de algumas situações de erros. Não é o pegar o erro, educar, né? Mostrar o acerto como Jesus o fez, mostrar convicção, mostrar uma atitude forte para poder superar e para poder ensinar o outro. Não. É demandar uma situação de desforra na base de que eu possa usufruir de um ganho circunstancial único e exclusivo, em detrimento se o outro vai aprender ou se vai ficar com raiva. Não me interessa. O que eu quero é usufruto pelo que a situação me proporcionará. E isso é triste, né? Porque se a gente comunga numa ideia de justiça dessa natureza, por que e como eu posso cobrar uma atitude mais acertada e mais digna daqueles que estão com poder realmente nas entranhas da sua vida? Não é isso, Mary? E o nosso amigo Vamberto Queiroz falou aí. Temos muitas situações, diz nosso amigo Vamberto, que para serem resolvidas precisamos apenas de um momento de paz e raciocínio, mas que não podemos aí assim devemos aguardar em Cristo com esperança e fé. É verdade. Tem momentos que nós só precisamos refletir um pouco, né? Apaziguar-nos, acalmar-nos. E se a gente não pode resolver, aguardar, né? Mas como nós somos imediatistas, queremos que tudo seja resolvido a toque de caixa, como diz, né? E essa parte que Emmanuel fala, né? Que Cristo ensinou a paciência e a tolerância, é isso que nosso amigo Vamberto está trazendo, né? E que o maior testemunho, né, que ele trouxe da não violência, eu estou fazendo um estudo para um trabalho no centro espírita que nós frequentamos, o Lar de Jesus, e
é aquela parte em que Jesus diz para Maria, né? Mulher, eis aí teu filho eis aí tua mãe. E a gente pesquisando, eu fui vendo algumas cenas do filme Paixão, a Paixão, né? De Cristo. Esse de Mel Gibson, que é justamente as 12 últimas horas de Jesus. Então o filme é baseado justamente essas 12 horas, né? E eu ouvindo aqui, lendo essa questão que Emmanuel coloca, da não violência, então, no último respiro, vamos dizer, no último momento de respiração de Jesus, ele olha para os céus, né, e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? E aí olha para Maria e para João, o único apóstolo que estava presente, além, lógico, apóstolo homem, além das mulheres que estavam ali, entre elas Madalena e Maria, sua mãe, e diz, né, Maria, eis aí teu filho, naquele momento de consolar tanto aquela mãe e dizer que ela não estaria desamparada, como também o discípulo, né, que ele também não ficaria desamparado. Mas esse lugar que Jesus tem de dizer, esse amor que já era o próprio Cristo, né? Por isso que ele é o Cristo de Deus, porque ele já vivenciava o amor e nós, pela nossa ignorância, ainda nos perdemos no caminho, ainda nos equivocamos, né? Ainda utilizamos da irritação e da não tolerância. Então, embora isso ainda possa existir... Para querermos proclamar justiça. Isso. Embora isso ainda possa existir, e quando acontece, gera também muita indignação. Não é? Então, também tem esse novo momento de olharmos, quando ele diz, determinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabeleçam um acordo com os erros. E é essa vigilância que nós precisamos ter. Se a nossa paciência e a nossa tolerância não está sendo conivente, não é? E o cuidado que nós vamos precisar ter nos nossos procedimentos, nos nossos movimentos com o outro, para que a gente também não tomado, como Queiroz diz, de uma justiça equivocada, passamos os pés pelas mãos e tornamos a coisa pior. Né? E o pressuposto do Espiritismo é trazer justamente a alvorada da verdade, né? Como terceira e derradeira revelação, a consolação que Jesus disse que iria ficar conosco até os fins dos dias, né? O fim dos nossos equívocos, os fins das nossas atitudes erradas, né? Porque quando a gente de fato aprender tudo isso, isso vai estar internalizado. Nós seremos a própria essência do que o Espiritismo, do que o Cristo nos trouxe, né? Do que as três revelações plantaram. E a gente vê que para o conhecimento dessa verdade, para que a gente possa de fato evidenciar em nós a boa nova, é bom lembrar o que Kardec fala, né? Sobre a questão da educação. Porque como é que eu posso conhecer a verdade sem internalizar um processo de educação? Né? Não é o simples menino, não é o simples fato de entender, é a atitude de internalizar, de pôr em evidência na vida. Porque Kardec diz o seguinte, né? Que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, quantos e quantos hábitos adquiridos não estão nos referenciando o existir hoje como base para as nossas atitudes? Atitudes equivocadas, atitudes erradas, mas são hábitos. É o Paulo antes do Damasco. Sim. Né? Antes da estrada, antes da visão de Jesus. Aí a gente precisa entender que já chegamos naquele momento em que a cegueira já foi curada por Ananias e que precisamos fazer tal como Paulo, né?
nesse processo de assimilação e colocar em evidência e prática, de ir para o nosso deserto de reflexão, passar aquele tempo necessário para para dominar em nós o que é de fato verdade, o que é de fato equívoco. Compreender e aceitar acima de tudo, né? Porque o questionamento da verdade é aquela história do conhecimento de si mesmo, que tem que admitir, quem tem que encontrar o que é virtude e o que é defeito, para uma evidenciar e elaborar, e a outra modificar e transmutar, transformando a energia em algo útil, porque tudo é neutro no universo. Apenas a atitude equivocada é que proporciona o erro e, consequentemente, nos traz o mal, né? E Kardec diz que a renovação da humanidade só se processará através da educação. Porque esse conhecimento de si mesmo, ele é uma atitude de autocrítica mesmo, de muitas vezes até de sair, né? Muitas vezes não, por que não dizer sempre sair da situação de comodismo, da situação de conforto, né, que a gente se encontra, para assumir uma atitude mais adulta, mais propiciadora de um processo realmente renovador, sair daquela zona de conforto, né? E a gente verificando isso, essa tarefa ela vai se realizar, mas vai demorar muito tempo. Mas nós outros que já temos a base da doutrina em nossas mãos e que já aceitamos de fato, né? Já podemos pensar em sair do deserto para começar a caminhada paulina de nossas vidas, sendo em si a base, né? Atender de fato aquele momento que não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim, evidenciando a mudança, evidenciando esse processo restaurador que apenas a fé sincera, a fé raciocinada, a fé robusta mesmo, e lúcida e esclarecida que o Espiritismo nos traz é capaz de proporcionar. Não é isso, Mera? Sim. Exatamente, né? E aí Emmanuel continua dizendo o seguinte: não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete, né? Em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Eu fico imaginando como ter essa renovação sem o conhecimento real do que seja espiritualidade. Sem o conhecimento real de que a nossa vida não se encerra com a morte e que somos milenares, né, Queiroz? Não, olha, quando a reencarnação de fato foi entendida como realidade, foi internalizada inclusive nas escolas, ensinando às nossas crianças esse processo, sem dúvida, o paradigma será outro, né? E Cássio até pergunta, tudo novo então, o que Emmanuel diz, seria uma atitude nova que a doutrina nos ensina, né? A doutrina, ela evidencia um caminho mais rápido para o acerto, não é? Ela nos mostra com mais clareza o que devemos realizar em nós.
porque ela multiplica o que o Cristo não pôde dizer, e ela traz novamente a lembrança do cristianismo de então, das épocas áureas da implantação pelo próprio Senhor da vida, o Senhor das estrelas, que aqui, como diz a poética canção de mesmo nome, Senhor das Estrelas, enxergava na terra o céu e nas esferas, se referindo a nós, anjos, não é? Então Jesus, ele nos ensinou o perdão, Jesus nos ensinou o amor, Jesus nos ensinou a base de paternidade divina, né? Numa atitude de mostrar que a gente deve não temer, mas ser o mais próximo possível do Pai, do Criador, de Deus. E essa atitude de aproximação, essa atitude de sensibilização, ela nos traz um equilíbrio. Se a gente observar, se eu tenho um ser que por admiração eu aprendo a temer, é uma coisa. Mas que eu entendo que um ser, também pelo processo de admiração, mas sobretudo pelo conhecimento, eu reflito que ele é capaz de me amar, que ele me ama. Observe que são caminhos totalmente diferentes. E são processos que, de fato, proporcionam um evidenciar muito mais forte para as nossas realizações. Porque o Cristo, ele trouxe, né, essa base. Ele foi tão gigante nos reverenciando a vida, nos mostrando o amor, nos mostrando o Pai, que ele não coube na história. Ele dividiu essa história em antes e depois dele. Né? E quando Emmanuel coloca em Cristo tudo deve ser renovado, precisamos compreender que é o Cristo interno. Né? Esse movimento é interno. Porque e é essa máxima de Paulo, quando ele diz, não sou mais eu que vivo, eu persona, mas o Cristo que vive em mim, né? Ele não falou Jesus, né? Exatamente. Vamos evidenciar isso. Ele não se referiu ao ser histórico, mas o ser que Crístico. atingiu as realizações em si para se tornar um Christus, né? Um ser integral. Exatamente. Porque é justamente isso o nosso caminhar, né? Dessa integralidade, de estarmos inteiros e integrados com as leis divinas. Porque se a gente for entender o que é o Cristo, é estar completamente integrado com as leis divinas. Então nós precisamos estar cada vez mais nessa construção e reconstrução do que somos. E o que a doutrina vem trazer é apenas nos esclarecer e consolar, né? Mas todo o resto é por nossa conta. Todo movimento de mudança vai ser pela oportunidade que nós possamos deixar dentro de nós. Não estar mais o homem velho, e sim o homem novo, né? Por isso que o título da mensagem de hoje é Tudo Novo. Este homem velho que eu reconheço, e por isso Emmanuel coloca, o passado delituoso está morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. Né? Esperança, as velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito. Compreendendo, porque Queiroz, nós vivemos mais o homem carnal do que o homem espiritual. Sim. Então nós estamos sempre deixando que o homem carnal tome o palco da nossa vida. Esteja nos ditando comportamentos, nos ditando atitudes. E o que Emmanuel vem nos dizer é que possamos dar lugar ao ser espiritual que somos.
e apenas pedimos emprestado à natureza um corpo físico. Quando ele diz assim, né? Em Cristo tudo deve ser renovado. Exatamente. Lembra o que Kardec falou sobre a educação? Sendo um conjunto de hábitos adquiridos, Mudanças, né? transformações, Aprendizado, ensaio e erro, até que eu possa chegar e compreender que aquilo já faz parte de mim. verdadeiras quebras de paradigmas, né? Porque os paradigmas são aquelas ideias que já solidificaram tanto que é difícil admitir que devem ser mudadas e que precisam ser mudadas. Então, quando a gente entende que aquele momento já passou e que a gente precisa evidenciar transformações, mudanças mais oportunas, a gente quebra, a gente racha com essa atitude e o processo de educação ele se concretiza, né? Porque quanto mais eu me aproximo das verdades eternas, das leis de Deus, obviamente eu vou precisar muito menos de regras de condutas meramente humanas, que são em muitas circunstâncias cerceadoras de direitos, justamente por quê? Porque eu não conheço ainda e na íntegra o que de fato é o direito. E aí eu preciso muitas vezes de uma mão mais forte, né, cerceadora mesmo do processo, para que eu não possa ir além nas minhas atitudes, muitas vezes devastadoras. Ivan Berto nos dá uma colaboração dizendo: o exercício da tolerância, do ouvir o outro, é muito difícil, de fato. É necessário ir praticando, quebrando a postura egóica aos poucos. É o processo de maturação, de conhecimento de si mesmo, né? Que o processo evolucionário por si, ele proporciona pelas circunstâncias que a vida atual vai nos apontando. E aí, olhos de ver, ouvidos de ouvir, atentos para que a gente possa enxergar tudo novo. Lembra aquela coisa que Jesus falou? Que não pode haver remendo novo em roupa velha, né? Por quê? Porque aquele tecido velho, já um pouco apodrecido, se ele for colocado ali com um remendo novo, é lógico que o remendo novo ele vai suportar, mas o remendo velho ele tende a rasgar novamente, né? Então a gente precisa realmente fazer uma mudança integral, evidenciando o que a gente de fato precisa fazer. O passado, já leu esse processo? E Emmanuel continua dizendo: é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação dos antigos erros. Olha só. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. O que a gente precisa é assumir atitudes de fato transformadoras. E que em algumas circunstâncias elas vão de fato nos incomodar, porque vai nos mostrar que a gente deve sair da situação, da zona de conforto psicológica em que nos colocamos, mesmo no erro, para poder evidenciar a mudança. Mas depois da tempestade, sempre vem a bonança. A tempestade é aquela força renovadora, né? Que parece que está esfacelando tudo, parece que está destruindo tudo, mas depois que ela sai e o sol raia, a gente sente até o ar renovado, né? O ambiente até mais florido, mais verdejante, mais bonito, porque a natureza ela dá seu jeito de se recompor. E assim somos nós, também natureza, né? E aí estamos aqui chegando, né, já aos nossos minutinhos finais, e vamos ler aqui a última parágrafo dessa incrível mensagem de Emmanuel, como sempre. E ele diz: quando notarmos
A presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. E aí a gente precisa nos perguntar: que crente nós somos? Porque é muito fácil nós sairmos sempre, no olhar para o outro. E Emmanuel faz que a gente possa refletir também que tipo de crente nós somos. Somos crentes da boa palavra, mas sem o íntimo renovado? Então, que a gente possa, Queiroz, nas nossas atitudes diárias, porque, meus irmãos, é muito simples e muito mais fácil eu olhar o argueiro do outro. Mas eu poder olhar as minhas atitudes e ver nelas aquilo que eu posso mudar, esse realmente é o nosso maior mérito. É essa mudança, como ele diz aqui. Ele pode até estar à porta do Cristo, estar à porta, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor, do amor do Cristo, porque o Cristo é amor. Então, no momento desse movimento que nós estamos aí de renovação, com tanta coisa boa que a doutrina nos dá, nos permite olhar para dentro, e sairmos em busca dessa renovação diária, porque é diária, cada segundo. A cada segundo mesmo. Precisamos estar vigilantes, orando e vigiando as nossas atitudes, para que a gente possa realmente penetrar no santuário do amor do Cristo. Exatamente. E aí a gente vê, que é bom a gente fazer um entendimento do que nós estamos de fato adquirindo nesse tesouro preciosíssimo, maravilhoso, E como diz a expressão, de boas vontades o inferno está cheio. E Emmanuel, ele vai mais suave e ele diz, está à porta do Cristo. Ótimo. Então, que nós não fiquemos apenas à porta. Ou, em outras expressões, apenas alimentando boas intenções. Procuremos agir. Vamos deixar de reclamar mais, Vamos deixar de não nos inconformarmos tanto. Se algo nos incomoda, vamos procurar evidenciar um processo de mudança, um processo de melhoria. Eu fazendo a minha parte para que aquele processo seja melhorado, Se eu vejo que o outro está agindo erradamente, mesmo que aquele outro esteja num patamar que eu não possa atingi-lo, mas se eu por aqui começar a agir dignamente, honestamente, integramente, isso vai reverberar no universo e sem dúvida atingirá o meu irmão que pode estar nos outros confins, mas sentirá aquela energia de renovação. E essa energia de renovação alimentará outros processos, Para que a renovação ela seja de fato uma evidência universal. Começa, vamos lembrar, Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Então que todos os processos de mudança possa começar conosco, de entendimento, de justiça sublimada pela ótica do que o Cristo nos trouxe,
às beiras mesmo até do amor aos inimigos. Que possamos assumir a atitude na perspectiva crística que nos cabe, que nos compete, né? Na medida que o nosso entendimento ele desenvolve, ele cresce, ele amadurece. Agindo assim, sem dúvida, estaremos, como diz Emmanuel aqui, penetrando no santuário do amor de Jesus. E isso, meus irmãos, é mais do que precisamos ou até mais do que merecemos. Muita luz para todos. Obrigado pela companhia sincera de vocês em mais um Página Aberta. Semana que vem estaremos novamente por aqui, não é isso, Maria Lourdes? Um grande abraço a todos, ficamos na paz. E aos nossos companheiros.